Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora te falar sobre o Cruzeiro e uma fatalidade. Em seu primeiro treino com a camisa da Raposa, Matheus Cunha, ex-goleiro do Flamengo, sofreu um entorse no tornozelo, melhor, no joelho. Essa lesão se deu na segunda-feira. O Cruzeiro submeteu o atleta a exames que diagnosticaram a necessidade de uma intervenção cirúrgica. Nessa quarta-feira, o Matheus Cunha passou por cirurgia, não há prazo de recuperação, mas dá para imaginar um período longo. Para um atleta que quase não jogou na temporada passada, ele era reserva do Rossi, assinou um pré-contrato para virar reforço do Cruzeiro, onde atuaria como uma espécie de sombra do Cássio. A gente espera que o Matheus Cunha se recupere o mais breve possível. Para completar sobre o Cruzeiro, registrar que a Raposa já fez duas propostas oficiais ao Zenit pela compra do Gerson. Primeira de 12 milhões de euros mais o Jonathan Jesus e a segunda de 25 milhões de euros mais 2 milhões de euros em bônus. As duas ofertas já foram recusadas pelo clube russo. Cruzeiro e Gerson fazem pressão, até porque jogador e clube já se acertaram. Vamos juntos com as quentes do dia. Nesta quarta-feira, dia de reapresentação do técnico Tite e o Cruzeiro trabalhando aí em duas frentes, pensando na estreia na Série A do Campeonato Brasileiro, do Campeonato Mineiro, né? Na primeira divisão, aí é o time alternativo, e na Série A do Campeonato Brasileiro, aí sim, o time principal na preparação, no dia a dia, na Toca da Raposa 2. Com essas duas frentes, o Tite vai ajustando tudo e agora vamos acompanhar como serão esses trabalhos até, claro, o final de janeiro, quando vem a estreia oficial no Campeonato Brasileiro, que é o grande objetivo do Cruzeiro para este começo de temporada. O Campeonato Mineiro é dar rodagem para a garotada e observar também atletas aí que atuaram um pouco no final de 2025. A notícia triste do dia: a lesão no joelho do goleiro Matheus Cunha. Ele vai passar por cirurgia. A informação que a gente tem é que ele deve ficar aí 2 a 3 meses afastado, 2 meses pelo menos, e é uma chance que vai pintar muito provavelmente para o jovem Otávio. Eu até quero ver o Otávio em ação, acho que é um goleiro de muito potencial e essa chance pode surgir agora no jogo de sábado, diante da equipe do Pouso Alegre, na apresentação do técnico Tite. Aliás, uma entrevista aí, a primeira do Tite, né? Uma longa entrevista com vários questionamentos, vários assuntos importantes, e o Tite falando muito sobre isso, né? Sobre resgatar alguns jogadores, dar chance para esses garotos, o que é um ponto positivo. Tomara que na prática aconteça exatamente desta forma, porque aí o Cruzeiro vai colher grandes frutos no futebol brasileiro. Vamos lá, porque temos uma informação exclusiva da Samuca TV, Central da Toca, e aí é o seguinte: o Cruzeiro fez uma proposta, eu acho que a última aí, para renovar com o Matheus Pereira. Essa conversa já vem se esticando há um bom tempo, desde meados do ano passado. Em outubro, o Cruzeiro tinha feito uma proposta e as partes acertaram de conversar no final da temporada, início desta, e exatamente o que aconteceu: o empresário do jogador, Eduardo Maluf, esteve em Belo Horizonte, conversou com a diretoria do Cruzeiro e a gente buscou alguns pontos importantes dessa história. A proposta que o Cruzeiro fez de 3 anos de contrato, podendo prorrogar aí o acordo, pelo menos 3 começando para uma renovação. E pelo que o Cruzeiro ofereceu, a informação que a gente tem é que o Matheus Pereira, ele ficaria aí entre os jogadores mais bem pagos do futebol brasileiro. O Pereira já tem um salário que é importante, a gente não comenta aqui valores de salários, todo mundo sabe, mas esse salário ele seria elevado para ele renovar e, claro, né, aí teria pagamento de luvas, o que é normal, né? E agora o Cruzeiro aguarda uma resposta do staff do atleta. A decisão está com o Eduardo Maluf, o do Maluf, empresário do jogador. O que eu queria destacar aqui é que, internamente, né, pelo que a gente apurou, o Matheus Pereira vem demonstrando aí um interesse muito grande, né, de continuar no Cruzeiro. Ele é cruzeirense, né, nunca escondeu isso de ninguém. E aí
o ponto fundamental da história, né, é que ele quer continuar para seguir com a camisa celeste e conquistar títulos. O camisa 10 ele retornou, inclusive, a informação que a gente tem das férias com uma condição física espetacular e foi elogiado por todos da comissão técnica pela postura exemplar que ele vem tendo aí nesses últimos dias, né? Mas claro, tem um empresário, tem o agente e é ele que comanda esta negociação. Vamos torcer para que tudo dê certo. Acho que pelo que a gente buscou, né, dessas informações, até tentamos um contato aí com o staff do jogador, com o Eduardo Maluf, não atendeu aos nossos telefonemas. Assim que atender, a gente pode passar também uma posição, mas o que a gente apurou é que realmente é uma proposta muito alta, porque o Cruzeiro, o Tite falou sobre isso, o Bruno Spindel falou sobre isso na entrevista coletiva. O Cruzeiro não vê o Matheus Pereira deixando o clube, e o próprio Matheus Pereira já falou, não sai do Cruzeiro para ir para outro clube no futebol brasileiro. Então, aguardar aí a resposta e torcer para que ela seja positiva, porque realmente é um jogador diferente. E sobre Gerson, ainda não teremos o martelo batido muito provavelmente nesta quarta-feira. O Pedro Lourenço até deixou a Toca da Raposa 2, mas o pai do Gerson veio novamente a Belo Horizonte. O André Cury, que é um intermediário aí nesta negociação. O Gerson tem o staff dele, que é o empresário Carlos Leite. Esse não veio a BH, mas partes importantes estão em Belo Horizonte. A presença do pai do Gerson, ela, na teoria hoje, não se faz tão... Não é o que vai definir, né? Claro que o pai do jogador tem um papel importante na vida do atleta, mas da parte do Gerson, isso aí já existe aquele acordo que falamos há um bom tempo, né? O que eu quero dizer é que o negócio agora é Cruzeiro e Zenit. E o próprio Pedro Lourenço falou sobre dia de Natal lá na Rússia, né? Nem sabia disso. Aliás, é uma informação aí cultural, né? Lá em São Petersburgo, na Rússia, Natal na Rússia. Realmente, dia 7 de janeiro. Então, Feliz Natal aí para os russos do Zenit de São Petersburgo. Mas, brincadeira à parte, as coisas vão caminhando. Por tudo que eu já escutei até agora, o Jonathan tá fora do negócio, Jonathan Jesus. Por mais que os russos, eles tentaram a todo momento a presença do jogador na negociação, o entendimento do Cruzeiro é que se você vende o atleta, você vai ter que ir ao mercado buscar um zagueiro, e aí qual zagueiro você vai encontrar, né? Por essas cifras aí. Então, teria que complementar na operação uma grana importante e, além disso, ir ao mercado buscar um zagueiro. Então, o que o Cruzeiro definiu? Ao invés de fazer isso, o Tite gostou muito dos treinamentos do Jonathan Jesus, acha que ele pode valer muito mais do que aquela avaliação ali de 10 milhões de euros. Então, o martelo foi batido para o jogador ficar em Belo Horizonte, e aí o Cruzeiro partiu para um negócio cash. Tete a tete, Cruzeiro e Zenit pelo Gerson. Não tem o acordo ainda total, que é o aceite do Zenit, e aí começa a troca de documentação, né? Mas já há um entendimento de que os valores ali estão muito próximos de bater, né? Incluindo, uma informação importante da negociação, é que uma boa parte deste valor, o Cruzeiro toparia um Pix para a Rússia de pelo menos aí 10 milhões de euros, de cara. Então, é uma negociação que caminha realmente para um desfecho positivo. O Cruzeiro concentra todas as suas forças nesta possibilidade que se tornou muito real nos últimos dias, né? E até, quem sabe, o final de semana, tudo sendo destravado. É importante a gente dizer que negociação com os russos, o pessoal fica brincando que a gente tem muita cautela, isso e aquilo. Eu acho que a gente pode trazer também como responsabilidade na informação. Existe o aceite do Zenit total
de que serão esses valores e o negócio está fechado? Ainda não. Então, por isso que a gente trabalha desta forma, né? Mas é o Cruzeiro disposto aí a beirar aí a um valor, acho que deve ficar entre 25 e 30. Não acho que vai precisar chegar em 30 milhões de euros. Talvez ali 25, mais alguma coisa aí de bônus. Até o próprio Vene Casagrande trouxe essa informação e é o que eu acho que está sendo negociado no momento, mas enquanto não tiver o aceite mesmo do Zenit, o clube aceitou, agora é troca de documentação. Aí sim dá pra gente tratar como uma negociação praticamente sacramentada, né? Por enquanto, não é a informação que a gente tem, mas vamos seguir acompanhando aí. Fato é que, pelos esforços que estão sendo feitos, acho que o Zenit também, ele meio que já concorda, né? O Gerson não vai ficar aqui, então pelo menos recuperar ali o que foi pago à vista ao Flamengo, o clube tem essa oportunidade. Não sei se vai ter em outro momento, e acho que é isso que está pesando para que o negócio possa caminhar positivamente. Tá falado, pessoal? Então, Lucas, hoje um dia de apresentação do Tite, o seu Adenor, né, voltando aos trabalhos, aceitando essa proposta do Cruzeiro, ele que teve também proposta do Internacional. Sim. Ficou bem nítido na entrevista que ele também gostou muito da forma que o Pedro Lourenço, que o Pedro Júnior lidaram, né, com essas conversas, né, os dois, nessas conversas com o Tite, com a comissão técnica, destacando que ele seria fundamental nessa construção de projeto do Cruzeiro e que isso pesou muito. Ele falou também que título e vitória é importante, mas ambiente constrói conquistas, né, Lucas? Tratou as vitórias, né, como uma consequência disso, e disse que o Cruzeiro está no caminho certo, né? Nas palavras do Tite, é inevitável que as conquistas aconteçam, não necessariamente nessa temporada, né? Em algum momento as coisas vão acontecer porque o trabalho está sendo bem feito. E aí ele falou também sobre atletas, né? Que o Cruzeiro começa com um time reserva, com os jovens, né? Não é o time titular está sendo preparado mais para o fim da temporada, quer dizer, no fim do mês, né? Para a temporada, fim do mês que vai ter esse duelo contra o Botafogo. Eu acredito até que os titulares vão atuar um amistoso contra o Sporting Cristal. Sim. Eu acho que eles vão estar em campo, né, no dia 20. Mas então os dois jogos do Campeonato Mineiro com o time reserva, com os crias da Toca também, e ele falou que conversou com cada um atleta, né, destacando a importância de cada um deles no contexto do Cruzeiro, o que ele quer de cada um dentro de campo, que ele até brincou com o Cauã, né? Sobre essa estreia. Aí ele falou assim, professor, mas é a sua estreia também, né? Então, assim, falando, né, desse bom relacionamento inicial aí com os atletas. É muito legal isso, o Tite demonstrando conhecimento, né, do contexto de cada jogador. Falando os nomes dos atletas, falando das situações deles, do João Marcelo, que vem de uma lesão, ele sabedor disso, querendo recuperar o João Marcelo, falou que ele fez um grande 2024. E fez, né? Claro. E então, muito importante, esse jogo vai ser contra o Pouso Alegre, vai ser uma oportunidade para esses atletas e para a torcida também conhecer. A torcida gosta muito, né? Principalmente quando são jovens da base, e foi até legal o Tite que disse de pedir paciência, né, aos torcedores com esses jogadores, porque é natural que errem, são atletas em formação, e nesse momento é o momento de dar tranquilidade, de dar espaço a eles para jogar. Quando o Guilherme Peu, né, que estava conduzindo ali a entrevista, passou a bola para esse comentário, uma espécie de pergunta do sócio, ele falou, olha, a gente precisa muito da torcida, sim, porque sabemos que vai errar, se errar eu vou estar lá para apoiar, porque na hora de acertar é fácil. O problema é quando o garoto erra. E sabemos que, por mais que tenha paciência do torcedor, a impaciência também é um problema. Sim. Então, galera, Nação Celeste, segura, fica tranquilo. Se dá um primeiro erro, calma, faz parte. A turma está se adaptando também, é o início de ano, é tudo novo. Então, vamos com tranquilidade que vai dar certo. Eu acho que são jogadores que têm uma missão importante. Ele falou também do Vitinho, dessa retomada, do Rodriguinho, atletas que estão voltando de empréstimo e são jovens, né, claro, Lucas? Acho que é um caminho
que precisa de uma comissão experiente como a do Tite. Exatamente, e até a comissão dele, ele falando também, eles estavam presentes na apresentação, o Vinícius Bergantin, o Matheus Bach e o Wesley Carvalho, que é o auxiliar da casa. Cruzeiro que tem tudo para fazer uma boa estreia. Acho que no Mineirão, né, é o melhor cenário possível para esses jovens. E R$30 é o preço do ingresso para a torcida participar. Ele falou também de temas como estilo de jogo e mostrou que está atento. É um assunto que, sinceramente, para falar é uma coisa. A gente precisa ver o time realmente em campo. Mas ele é sabedor de variações táticas, de esquema, de como que ele pode escalar o Cruzeiro, de como ele entende o futebol, esse contexto de futebol também foi tema na entrevista. Exatamente, e achei legal ele falar de valorizar o trabalho do Leonardo Jardim, valorizar o esquema tático, o estilo de jogo atual do Cruzeiro e de citar a possibilidade de não mudar tudo que está aí, mas de fazer um upgrade a isso e melhorar o estilo de jogo do Cruzeiro, dar variações essas que podem ser potencializadas a partir da chegada de reforços, um deles, claro, o Gerson, grande desejo do momento. O grande nome, inclusive, né? Todo lugar, e o Gerson chega, o Marcão Silva, aqui na Toca da Raposa, se reunido. Na verdade, nesse momento que a gente está gravando, ele está aqui. Né? Nesse momento que a gente está gravando, ele está reunido com a diretoria do Cruzeiro. Foi até uma exclusiva do nosso Pedro Leite. O conteúdo está no YouTube da Itatiaia, né, nas plataformas digitais da Itatiaia também, para você acompanhar esse papo do Pedro Leite com o Marcão Silva. E o Tite falou especialmente do Gerson. Vamos chamar? Bora. Vamos então chamar o Tite trazendo detalhes, né, de estilo de jogo, como ele enxerga o Gerson e como poderia até potencializar esse Cruzeiro com o Gerson dentro de campo. Vamos acompanhar. Quando a gente coloca o nome do jogador, não é do técnico. E eu tenho a grandeza de saber disso. Ela comungo essa situação com o Pedro Júnior, com o Pedrinho, com o Bruno, para que ela seja o que é melhor para o Cruzeiro, nós entendermos dessa forma. E o que nós buscamos numa equipe equilibrada? É a segunda defesa do campeonato, foi o ano passado. Ela foi a quinta em termos ofensivos. Daqui a pouco tu tem um jogador que pode contribuir numa função de articulador, de mais um meia de articulação e criação, né? E o Gerson tem essa capacidade e joga em 2, 3 funções também. Ele é de externo / meia, ou ele é de meia central, ou ele é de segundo médio, como jogou na seleção comigo. Então ele tem uma versatilidade, jogou até na esquerda comigo, na linha de 3-1. Então tu cria jogadores, ou tu tem jogadores que eles são versáteis e que te dá uma possibilidade de utilização maior. Assim como eu sei, por exemplo, que o Christian ele joga de externo direito, mas joga como segundo que veio do Atlético e aí tu começa a estabelecer, falei com o Mateuzinho, ele disse, eu gosto de jogar de primeiro também. Então tu começa a ter uma versatilidade sem inchar demais o grupo, porque daí não dá para dar oportunidades, ela é matemática, para ter garoto não pode ter demais, e a gente saiu, desculpa, mas saiu o Bolazzi, saiu Eduardo, Gabriel, Gabi, Gamarra, e tem mais um. E o Léo. O Léo. Aí veio o Matheus, e aí Chico. E só, até agora. Então, e oportunizar. A Inês já está indo do ano passado. Então, nós buscarmos esse equilíbrio também. Mas ele é sempre, eu quero dizer, muito, muito claro. Eu não tenho essa pretensão de ser eu o cara que vou... Eu sei, sem fingir da modéstia, de todo o passado que eu tenho noção exata. O último campeão do mundo, eu sei, eu sou ex-atleta, eu sou professor de educação física, já errei bastante, já cometi os meus erros. Eu tenho todos os títulos que algum técnico possa almejar na carreira, todos, com exceção de campeão da seleção brasileira, que me machucou. Mas então eu tenho algumas receitas do que dá errado, e algumas coisas que elas possam e potencializam dar certo. O caminho que tu, Pedrinho, Pedro Júnior, estão escolhendo para o Cruzeiro é inevitável conquistar. Tá aí o Tite falando sobre o Gerson e as características deste atleta que o Cruzeiro realmente quer.
É um atleta que o Coringa não é o apelido dele à toa, né? Pode atuar em várias funções do meio campo. Tite, como a gente viu no vídeo, falando de jogar de volante, de meio aberto, de armador. É um atleta que chega, caso chegue, né? Com essa possibilidade real de mudar o patamar do Cruzeiro, né, Pancieri? Exatamente, e é o atleta que o Cruzeiro faz todos os esforços para ter ele. Uma parte importante da entrevista foi ele também destacar que ele, além de estar ambientado ao Cruzeiro, ele vê um clube pronto, Sim. né? Que independentemente dele estar no contexto do Cruzeiro ou não, a forma que Pedro Júnior, Pedro Lourenço, né, estão conduzindo esse trabalho nos rumos que eles estão tendo no Cruzeiro, é algo que ele considera fundamental para que o time pense em coisas grandes, né? Não precisa ter só ele aqui no comando técnico. Outro treinador, outro profissional também pode dar conta do recado. Ele é só um adendo nessa estrutura Exato. do Cruzeiro que já está montada, foi dito também pelo Bruno Spindel na terça-feira, e ele, Tite, falando de como os títulos serão consequências desse trabalho que vem sendo feito. É isso então, acho que passamos a Sim. limpo. Se você perdeu o conteúdo, né? Se você perdeu a entrevista do Tite, acabando o vídeo, você pode ir na lista, né, no YouTube da e Itatiaia, acompanhar lá a íntegra Sim. do papo do Tite. E você também pode acompanhar a nossa mesa redonda, que foi ao ar ontem. Se você estiver acompanhando outro dia, não tem problema, porque a gente falou muito do Tite. E pode também acompanhar a entrevista com o Marcão Silva, né? Exclusiva Exato. no YouTube da Itatiaia. Marcão Silva, que é pai E agente do e Gerson. agente do Gerson. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.